Gente, mentir é pecado, né? Então eu não vou mentir não. Antes de tudo, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Eu estou tentando gravar esse vídeo há 1 hora. 1 hora. Gravar em casa é um problema, gente. Com 4 cachorros, com 3 enteados, com 3 filhos, com gente entrando e saindo, com a rua, carro que buzina, cara da paçoca, cara da cocada. Gente, é difícil, mas é muito gostoso estar do lado de vocês. Antes de tudo, já peço logo de cara, já mete o dedo no like, curte o nosso vídeo hoje, já mete o dedo no sininho, se inscreva no canal e se faz gosto, compartilha o vídeo de hoje para você ajudar. Nós tivemos um crescimento do canal muito interessante aí nesses últimos dias. Meu canal é pequeno, nosso canal é pequeno, mas ele é um canal que visa realmente a motivação a todos nós sobre a literatura. A pedido da Marta. Aí, Marta, você pediu e eu estou cumprindo. Estou falando aqui um pouquinho mais sobre Arthur Conan Doyle. Vou estar falando do caso... o caso dos planos do submarino, ou o caso dos planos do submarino de Bruce Partington, ou então o caso dos planos de Bruce Partington. Esse conto ele está aqui, ó, nos últimos casos de Sherlock Holmes. Antes de tudo, eu queria dar uma indicação. Poxa, mano, eu estou procurando box sobre a coletânea inteira do Sherlock Holmes, né? Então eu vou te indicar logo de cara. Esse aqui, tá até aqui atrás também, gente. Vai aparecer aí. Essa edição aqui da HarperCollins ele é muito boa. Muito boa, muito boa. Tanto que eu li o texto a partir desta edição desse box sobre o Sherlock Holmes. Só que tem uma outra que eu gosto mais, cara. Gosto mais, moça. Que é essa aqui, ó. Da Zahar Editora. Eles fizeram o seguinte, eles fizeram 2 boxes, um dos contos em geral e um outro dos romances. Então você vai ter num dos boxes um estudo em vermelho, que passou a ser o livro número 6, quando não é, foi o livro que começou a colocar em 1887 o nome do Arthur Conan Doyle a ser debatido, o estudo em vermelho. Depois o Signo dos Quatro, este sim, um super sucesso que foi lançado em 1890. Depois o Cão dos Baskerville, que tem filme, muita gente já viu. O filme na década de 50. E o Vale do Medo, tá? Esses são os romances que o Arthur Conan Doyle escreveu sobre o Sherlock Holmes e as suas sagas, seus casos a serem desvendados, né? Depois os contos. Os contos, você tem As Aventuras do Sherlock Holmes, As Memórias de Sherlock Holmes, A Volta do Sherlock Holmes, O Último Adeus do Sherlock Holmes e depois Histórias de Sherlock Holmes. Eu gosto muito desse também, já quero deixar muito claro para vocês que a edição da HarperCollins foi muito bem traduzida, tá? Nenhum problema com tradução, com qualidade, é HarperCollins, gente, não dá para questionar. Darkside, HarperCollins, Thomas Nelson, a própria Zahar, a gente mata no peito e respeita, né? Mas esse aqui, ele vem com os desenhos de época, tá vendo? E eu acho ele muito interessante, muito, 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 muito. E uma obra muito convidativa. Inclusive eu pretendo trazer para vocês aqui um estudo de vermelho. Daqui a um tempo, tá, Marta? Daqui a um tempo. E vai ter Robinson Crusoe, do Defoe, que você pediu também. A gente vai falar sobre ele, tá? Então, essa edição, tá? Você encontra com tranquilidade, com muita tranquilidade, em sebos, na Amazon, na estante virtual. Eu tenho essas obras dele e assim, poxa, mas você tem os boxes, por que você tem 2 boxes? Já que você tem a saga toda de um, por que você tem a saga repetida do outro? É coisa da gente, cara, tá? Então é muito legal e eu pessoalmente gosto mesmo de estar lendo essa obra aqui por conta
dos desenhos, e também me é muito confortável a leitura nesses livros da Azahara Editora. Lembrando que, mais uma vez, o canal Domínio Público Audiolivros do Jaime, eu fui no carro ouvindo esse conto. Você tem esse conto do caso dos planos do Bruce Parrington, e eu vou deixar para vocês o link para que vocês possam estar procurando esse livro, tá certo? Então, conforme eu falei, o Sherlock Holmes é um expoente, e da mão de um escocês, né? O nosso querido Arthur Conan Doyle nasce em Edimburgo em 1859 e vai morrer em 1930. Ele era descendente de uma aristocracia, ainda assim um cara muito pobre. Depois de formado, quando ele vai se formar em medicina, principalmente ligado à medicina forense, à medicina legal, ele acaba entregando os seus serviços médicos num navio, quase morre, por pouco não morre, num quase naufrágio ali nas costas da África do Sul, né? E ele teve um trauma. Ele era um espiritualista, ele se tornou um espiritualista. E eu queria deixar muito claro para não juntar uma coisa com a outra, tá, gente? Ele vai para o espiritualismo ali já depois que a mulher dele morre. Ela morre de tuberculose, a Louise, em 1906. Então, essa obra aqui, o caso dos planos de Bruce Parrington, ele vai escrever 2 anos depois, em 1908. E entre 1906 e 1920, ele passa por experiências muito negativas. Ele perde a primeira esposa, perde alguns de seus filhos na Primeira Guerra Mundial, perde cunhados queridos na Primeira Guerra Mundial, mergulha no espiritualismo e dá um salto posterior para muito aquilo que está ligado às ciências ocultas. Quem já viu a série Penny Dreadful, e o termo Penny Dreadful está ligado àquelas revistinhas de contos de suspense e terror rápidas que eram vendidas nos jornaleiros de época, né, do século XIX. Mas quem viu Penny Dreadful, a série, acho que são com 2 ou 3 temporadas, eu gostei bastante. Você vai ter as experiências da High Society britânica com as ciências egípcias, com a religião egípcia, com as ciências ocultas, em mesas em jantares fechados, onde terminava com mesas onde evocava-se a descida de espíritos, sejam eles de deuses ou então de pessoas, né? Então, eu quero deixar muito claro, para não gerar confusão nenhuma, que eu não estou falando do espiritismo, né? Eu estou falando de um salto posterior que ele deu depois da questão do espiritismo, e ele traz de alguma forma para dentro dos temas das obras dele alguma coisa sempre pautada, apontada, não é sempre, mas em alguns contos ou alguns romances ele traz algo sempre pautada para aquilo que é misterioso. O Cão dos Baskerville, claríssimo, como isso é bem pautado pelo Arthur Conan Doyle, ainda que tenha sido uma obra de 1890. Em 1890 ele era altamente cético, tá certo? Mas como é que acabou por fazer com que Arthur Conan Doyle conhecesse e trabalhasse tão bem os elementos detetivescos num romance, né? Isso a gente precisa sempre estar se perguntando, né? Primeira coisa clara que me parece é a influência desse cara aqui. Nessa bonita obra da Martine Claret, os 3 principais obras do terror, Frankenstein, mas aqui o médico e o monstro, quase que uma novela mesmo, do Robert Louis Stevenson. O Robert Louis Stevenson ele vai realmente influenciar muita gente, e principalmente o Arthur Conan Doyle, Agatha Christie e o próprio Chesterton. Os 3 falam isso. Uma outra questão também é que você está em meio à literatura vitoriana. Literatura vitoriana, Rainha Vitória, apogeu da Grã-Bretanha em todo o mundo. Não estou aqui sendo elogioso ou não, eu só estou falando do contexto histórico, com várias posses
territórios em toda a face da Terra, colônias na América, colônias na Ásia, colônias no Oriente, nem sempre muito boas, né? Nem sempre de uma atitude muito cortês, sempre dominadores, sempre colônia e metrópole, tá certo? Mas isso gerou à Inglaterra frutos que foram evocados nos seus sistemas literários. Então você tem o Charles Dickens, que também vai influenciar muito o Arthur Conan Doyle, e um certo detetive Auguste Dupin, que é do Edgar Allan Poe. É muito legal, porque nesse livro aqui, Um Estudo de Vermelho, o Arthur Conan Doyle faz questão, muita questão mesmo, de colocar uma certa diferença do Sherlock Holmes para os contextos detetivescos inclusos no detetive do Edgar Allan Poe, tá certo? O Arthur Conan Doyle era um cara meio esquisito com relação a isso. Eu tenho aqui também um outro livro que foi criado na mesma época, do Arsène Lupin, né? Que vai ser uma crítica, deixa eu pegar aqui um deles, vai ser meio que uma crítica francesa a partir do Maurice Leblanc, a pessoa do Sherlock Holmes, tanto que tem aqui o Sherlock Holmes, eu nunca li nada aqui, ó, é Sherlock Holmes, ó. Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Só que o Arsène Lupin é o Moriarty do nosso querido Maurice Leblanc, e ele faz com que essa espécie de Moriarty passe a ser um herói, e aí faz um texto contra Sherlock Holmes, que era aquela briga que tinha entre franceses e britânicos. Maurice Leblanc, que me desculpe, apesar do Arsène Lupin, do pouco que eu li nesses livros, ser um cara muito engraçado, não dá para disputar com o nosso querido Arthur Conan Doyle, não. Desculpe, os textos são diferentes. E aí, de onde vem toda essa tradição detetivesca do nosso querido Arthur Conan Doyle? O primeiro caso é um professor dele, na Universidade de Edimburgo, Joseph Bell. Joseph Bell, ele vai ser não só esteticamente como intelectualmente o influenciador direto do personagem Sherlock Holmes, tá? Ele foi um cirurgião escocês, professor da Escola de Medicina na Universidade de Edimburgo no século XIX. É muito conhecido como, então, sendo essa inspiração do Sherlock Holmes. Ele é um cara que trabalhou muito elementos como anatomia, frenologia, antropometria e a psicopatologia, que é, na verdade, uma análise sobre as práticas e também sobre o aumento do crânio e as práticas de cada um dos personagens. Ele vai ser um homem com aspectos muito dedutíveis, vai construir uma análise dentro comportamental dos pacientes para retratar os casos médicos dos quais ele se apoiava. Ele também era um dos médicos particulares da própria rainha imperatriz Vitória, né? E uma outra coisa muito interessante, ele tinha uma alta capacidade de análise. Então ele conseguia, por exemplo, veja bem, gente, ele conseguia dizer qual o trabalho de um paciente a partir das palmas da sua mão, dependendo da grossura dessa palma, ou então do próprio rosto. Esse cara vai ser, obviamente, um grande influente. E mais, diferentemente do Sherlock Holmes, o Bell era uma pessoa muito dócil, muito prática, muito alegre, muito feliz. E fica muito claro para mim que isso para mim está muito claro. O Joseph Bell sempre trouxe para os seus alunos a perspectiva de que eles fossem capazes, pelo elemento dedutivo, conceberem a linha ou a prática médica para alguns dos problemas que chegassem em suas mãos. E um desses alunos era o próprio Arthur Conan Doyle. Sendo assim, se de alguma forma o Bell é o Sherlock Holmes, o próprio Arthur Conan Doyle se via muito mais em Watson, que era um médico, mas que tinha toda uma percepção da medicina, um médico que vai conhecer Sherlock Holmes vindo da guerra do Afeganistão,
vai morar com ele na mesma casa e vão juntos ser um par unido para o resto da vida. Só que o Sherlock Holmes teimosamente busca ensinar ao Watson a prática e a arte da dedução. Há um outro cara muito importante dentro desse processo todo, que é o Oliver Wendell Holmes, que também foi um médico. Nasceu em Massachusetts em 29 de agosto de 1809 e vai morrer em outubro de 1894. Foi um médico, poeta, um grande polimata norte-americano e radicado lá em Boston, né? Sempre trabalhou sob as questões atenuadas como médico, voltada a um elemento mais professoral, um grande conferencista, um cara que tinha uma perspectiva formal na medicina e que abraçou também práticas ligadas ao direito e práticas também ligadas à medicina legal. Então, Holmes, tá claro, né? Wendell Holmes, somado ao nosso querido Joseph Bell, começam a construir o personagem que é o próprio Sherlock Holmes. Há uma outra questão que para mim é muito interessante, um terceiro cara que está aí no meio disso tudo, que é o Dr. Jonathan Jack Reacher, nascido em 1814 e morreu em 1881. Ele foi um detetive da polícia inglesa, foi um dos 8 membros originais da recém-formada Detective Branch de Londres, que vai gerar a Scotland Yard. Ele foi instalado na Scotland Yard em 1842 e durante a sua carreira ele ganhou muita reputação entre os melhores detetives da Europa. Em 1860 ele se envolveu na investigação de um caso de assassinato chamado Constance Kent, que foi o tema de um livro muito interessante da Kate Somerskale. Ele está aí hoje pela Cia das Letras, de 2008, que são As Suspeitas do Sr. Which, e que também depois virou um filme. Foi uma das inspirações para o Inspetor Bucket, de Charles Dickens, Inspetor Morse, de Colin Dexter, Sargento Cuff, de Wickham, Collins, Jack Frost, do Whitfield, entre outros, inclusive o nosso querido Sherlock Holmes, tá certo? Nesse caso, o corpo de uma criança, a Frances St. Kane, foi degolado com 3 anos dentro do terreno da família Kent e foi achado os restos mortais dela num charco desta residência. A partir daí, obviamente, família Kent, uma família muito ligada à aristocracia, busca saber quem é o criminoso e o nosso Witcher, a partir dos seus elementos dedutíveis, começa a afastar a ideia que o assassino tenha sido uma pessoa fora da família. E ele vai fazendo esse trabalho até descobrir que a meia-irmã do nosso querido Francis, a Constance, que vai dar inclusive o nome do caso, era a verdadeira assassina. O problema é que a única prova que ele tinha era uma roupinha do bebê, um avental do bebê ensanguentado. Esse avental some. E some por quê? Porque o pai, o Sr. Kent, vai entrar na justiça para defender a sua filha e acaba por não apenas vencer a batalha judicial, como humilha o nosso querido Jack Reacher, que acabou ficando totalmente, digamos assim, derrotado na sua profissão. O mais triste disso tudo? Anos depois, alguns dizem que foi com um padre católico, outros dizem que foi com um padre anglicano, ou um pastor anglicano, assim que você preferir. Essa menina vai fazer a sua confissão e vai declarar a este padre que realmente matou seu irmão, e depois o caso é reaberto e aí todos sabem qual é o resultado que acabou dando para Constance. Eu acho que, nesse sentido, o Jack Reacher, né, Jonathan Jack Reacher, passa a ser também um efervescente influente da cultura de criação do Arthur Conan Doyle com relação ao nosso querido Sherlock Holmes. Esse cara tinha uma questão muito importante. Ele era um cara forte, de temperamento forte, e não se dobrava a poderoso algum, inclusive os aristocratas e nobres da época.
Não é à toa que ele acabou pagando com a sua própria profissão, com a sua própria missão ante a este caso, que no final viram que ele estava certo, tá? Esse livro, esse conto, O Caso dos Planos do Bruce Partington, ele tem uma coisa engraçada. É um submarino. Os planos são de um submarino. E você está falando de um texto de 1908. Mas em 1869, um cara chamado Júlio Verne criou um submarino chamado Nautilus. Né? E é muito legal como esses autores começam a perceber que a possibilidade de invenções como esta seriam, ao mesmo tempo, progresso para a humanidade e terror para a humanidade. Por quê? Tanto no caso do Júlio Verne e principalmente depois com o Arthur Conan Doyle aqui em 1908, você terá um futuro breve à frente os U-Boats alemães na Segunda Guerra Mundial, que destruíram boa parte das frotas de cargueiros no Atlântico Norte e que mostram até hoje, eu acredito que o submarino seja a arma mais letal na mão dos homens, porque muitos dizem que o armamento nuclear é o mais letal. É fato que é, mas esses submarinos podem carregar material bélico nuclear e eles são quase que imperceptíveis. Essa ideia do submarino, ela acaba trazendo para dentro do conto uma perspectiva muito clara. Tá? Eu vou começar lendo o parágrafo inicial para que vocês entendam a temática do conto qual é. Na terceira semana de novembro de 1895, Londres foi envolvida por um nevoeiro denso e escuro. De segunda a quinta-feira, eu duvidei que se seria possível da nossa janela da Baker Street ver a fachada das casas em frente. Holmes passou o primeiro dia catalogando seu volumoso livro de referências. No segundo e no terceiro dias ficou pacientemente ocupado com um assunto que se transformara recentemente no seu hobby, a música da Idade Média. Mas no quarto dia, quando nós levantamos das cadeiras após o café da manhã e vimos a névoa pesada, insinuante ainda firme e se condensando em manchas oleosas nas vidraças, a natureza impaciente e ativa do meu amigo não aguentou mais essa monotonia. Ficou andando impaciente pela sala numa energia febril, contida, tamborilhando com as unhas nos móveis, irritado com a falta de ação. Nada interessante neste jornal, Watson. Essa relação do Sherlock Holmes com Watson é uma das coisas mais sensacionais dos temas do Arthur Conan Doyle. São amigos inseparáveis. Mesmo quando Watson se casou, Sherlock Holmes nunca deixou de ter contato com ele. Há uma questão aqui muito interessante, né? O Arthur Conan Doyle, ele tinha ódio. Eu já falei isso outras vezes, mas ele tinha ódio do nosso querido Sherlock Holmes. E em dado momento, eu acho que é o último caso do Sherlock Holmes, eu não me lembro agora o texto, ele mata o Sherlock Holmes. E isso faz com que o público fique nervoso, raivoso, inclusive a própria nobreza, parte dela questionou muito. Essas ações foram tão fortes, que a Standard Partners, que era a editora que trazia os textos do Sherlock Holmes, ela acabou por ser forçada, quase que intimada, a chamar o Arthur Conan Doyle para que ele pudesse reescrever e trazer de volta as situações com relação ao nosso querido Sherlock Holmes, né? Eu acho que a situação da morte do Sherlock Holmes vai se dar na obra em 1893. 1893, As Últimas Aventuras de Sherlock Holmes, quando ele cai lá das cataratas de Hindenburg, lá em Berna, na Suíça, né, com seu principal inimigo, o Dr. Moriarty. Mas rapidinho, o pessoal fez logo um jeito de voltar o Sherlock Holmes. E quando ele volta com a força toda. E aí você tem aqui a continuidade de tudo aquilo que o Sherlock Holmes representava como personagem e o ambiente do qual ele vivia. Falando da questão do submarino, você tem um cara importantíssimo, que é o irmão do Sherlock Holmes, o Mycroft Holmes. Por que ele é importante? Gente, deixa eu falar um pouquinho para vocês. O Mycroft Holmes, inclusive, é descrito aqui desta forma.
é o lado político dos irmãos. As capacidades dedutivas do Sherlock Holmes também eram do Mycroft. Só que o Mycroft Holmes ele era um cara dedutivo e analítico no campo do poder. Não é à toa que nesse texto o Arthur Conan Doyle tenta colocar na boca do Sherlock Holmes elogios ao Mycroft, dando a ele o que? A perspectiva de um diplomata, mas também a perspectiva de um político sagaz, capaz de ter compreensão de todo o Império Britânico, compreender cada um dos territórios e casos e temas britânicos, mostrando que ele era a própria representatividade da Inglaterra. Isso é muito legal, porque há uma demonstração do Arthur Conan Doyle em trazer o campo científico dedutivo ao campo diplomático político dedutivo. E aqui é um caso interessante. Existe um jovem chamado Carnarvon West que aparece morto numa região com os planos de um submarino. Só que planos principais que deveriam estar entre os 10 que lá faziam parte do arcabouço de planificação e a operação e construção desse submarino, 3 deles sumiram. Então, o nosso querido Mycroft Holmes vai procurar Sherlock Holmes para tratar desse caso. E nesse momento é festa para o detetive, que vai buscar então entender se, primeiro, se o Carnarvon West foi o cara que roubou os planos do submarino ou se posteriormente existia uma condição outra dentro dessa guerra agora de espiões, já no final do século XIX para o início do século XX. Fato é que a perspectiva do Sherlock Holmes vai passar por 3 pontos claros dentro desse conto. O primeiro, de não apontar culpados imediatamente. Normalmente o Sherlock Holmes ele é sempre aquele que vai entrevistar os seus suspeitos ou os personagens que estão dentro de uma trama. Ele é sempre o cara também que vai entrevistar e questionar aqueles que trazem problemas para ele poder resolver. Em geral, ele sobrevivia dos seus trabalhos, mas também em alguns casos ele fazia de forma gratuita, tão somente pelo prazer de criar e de poder trabalhar as saídas para problemas a princípio insolúveis, tá certo? Então o primeiro passo, ele vai olhar para o Carnarvon West e vai tentar pensar se este rapaz efetivamente é o culpado e foi aquele que roubou os planos. Mais do que isso, no segundo ponto, não adianta só provar se esse rapaz ou outros cometeram esse crime, e também descobrir para onde foi parar os planos roubados até então. A Inglaterra está prestes a entrar em crise, ainda como no caso da coroa de Beryllus também, onde poderia haver uma crise no reino, uma crise na família real, né? Então ele tem que tomar um certo cuidado, e aí existem outros personagens que dividiram a obrigação de ter as cópias dos planos consigo mesmo. É o almirante Sinclair, que acaba também falecendo, e o irmão dele, que é o coronel Walter. Tá? Existe um personagem obscuro, que é o O'Brister, mas o que me interessa dentro desse aspecto básico de saber se é o almirante, se é o Carnarvon West ou outra pessoa que fez esse roubo, saber onde está os planos perdidos. Existe um terceiro ponto no canto que para mim é o mais importante. Em dado momento, o Sherlock Holmes não trabalha apenas para descobrir quem roubou os planos, mas para inocentar um culpado. Em todos os textos, normalmente do nosso querido Arthur Conan Doyle, eles sempre apontam para situações onde, em alguns casos, você percebe quem é o autor rapidamente. Em outros, ele vai desenhar uma cultura de busca da verdade de forma tão sensacional
que você cumpre-se, isso muito mais nos romances, que você cumpre-se a entender a lógica de todo o ensino que o Arthur Conan Doyle recebeu quando em Edimburgo. Lembrando, o Arthur Conan Doyle participou de ações detetivescas também e dentro de análises de assassinatos junto com as polícias de época. Lembrando também que o Jonathan Jack Reacher, ele é um precursor daquilo que nós depois vamos chamar de detetive. Por que esses casos são tão fortes? E por que eles surgem com tanta força, tanto na França quanto na Inglaterra? Por conta daquilo que a Revolução Industrial criou, que foi a aglomeração maior de populações nos grandes centros, um nível de crescimento não controlável, a violência que começa a surgir nas grandes cidades e, obviamente, a luta da justiça de cada uma das cidades em buscar dar resolução aos todos esses casos, né? A Revolução Industrial e a partir da Era Vitoriana, o crescimento populacional e tecnológico foi imenso. A Inglaterra recebeu muitos migrantes chineses, por exemplo, foram para a Inglaterra. Lembrando também, e aí de uma outra série, Pink Blinders, dos carvoeiros, né, que se subsistiam naquela região, do alto grau de pobreza, que é destacado, por exemplo, numa outra série da Netflix, O Alienista. Então, todos esses segmentos fizeram um ambiente onde o nível de violência aumentou ainda em meio àquela toda sutileza aristocrática britânica. O Arthur Conan Doyle vai conseguir, então, intensificar outras situações que eu acho belíssimas. O desenho fúnebre de Londres em alguns momentos e um desenho mais alegre em outros. A névoa persegue sempre os contos do Sherlock Holmes. O Canavan West, ele some no meio de uma névoa. Você tem o cão do Baskervilles, ele está enevoado nas questões todas relacionadas ao mistério desse cão fantasmagórico. O Estudo em Vermelho é uma morte que precisa ser descoberta a partir de sangue que é dispersado de um assassinato inesperado. Então, todos esses elementos, signos do 4, o que é mais obscuro do que o signo dos 4? Então, Vale do Medo, a névoa faz parte dos contos de Sherlock Holmes, porque a névoa faz parte de Londres. E eu acho que a obra que nos é trazida aqui por conta dos contos, ela vai ajudar-nos num problema. E eu indico a você, se você nunca leu Arthur Conan Doyle, comece pelos contos, que são rápidos, vão te treinar. Você vai começar a compreender passo a passo dos temas dos quais Arthur Conan Doyle se abraçava ferozmente e trazia assim uma dignidade nas suas obras. Enquanto o Padre Brown trabalha sozinho, enquanto a Miss Maple trabalha sozinho, enquanto Poirot, de vez em quando trabalha com alguém, mas em geral trabalha sozinho, o nosso querido Arthur Conan Doyle fez com que o Sherlock Holmes tivesse um irmão além do Mycroft. Ele tem o Watson, uma pessoa que dá a ele segurança. Por isso que eu li esse primeiro texto, onde mostra que o Watson acompanhou mesmo os momentos de solidão e, digamos assim, de narcisismo desse personagem que revolucionou os romances detetivescos no mundo todo. Tá certo? Gente, é por aí. O final eu não vou dizer qual é. É um conto rapidíssimo, e eu vou indicar a vocês de novo. Busquem mesmo. Tanto na HarperCollins ou na Zahar. Ter textos inteiros se você gosta de Sherlock Holmes. Lembrando de novo, o canal do Jaime, Domínio Público Audiolivros, existem vários contos, até indiquei para ele agora fazer o Médico e o Monstro. Existem vários contos muito bem narrados por ele, e se você quer se ambientar nisso, mete couro, deixando uma coisa claríssima: em nenhum
momento das aventuras de Sherlock Holmes, em nenhum momento dos seus romances, em nenhum momento de qualquer um dos seus contos, Sherlock Holmes falou elementar, meu caro Watson. Isso nunca foi falado. Mas por que não aceitar depois que o cinema trouxe isso para todos nós? Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais. Ler é bom. Virando as páginas. Armando Ribeiro, semana que vem nós vamos com Segredo. Segredo, segredo. Robinson Crusoe, gente. Aí, Marta, tô pagando a minha dívida, hein? Até logo, gente.